Esse vídeo é só a confecção do bolo. Eu vou fazer outro vídeo para mostrar toda a montagem do bolo no pote. Porque eu decidi gravar em tempo real, passo a passo da confecção do bolo. Hoje eu vou dividir com vocês a experiência de fazer um delicioso bolo no pote. Para isso, eu vou utilizar 2 ovos, 1 xícara de chá de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de margarina derretida. Eu estou usando margarina sem lactose para que também aqueles que têm intolerância à lactose possam comer desse bolo no pote. O cacau, eu posso usar ou o cacau ou achocolatado. O que eu fiz? Eu estou usando meia xícara de cacau 100% e meia xícara de achocolatado. Nada impediria que eu usasse só o cacau ou só o achocolatado. Eu preferi fazer assim para ficar mais ameno o sabor. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de chá de leite sem lactose. Você pode usar leite integral comum, mas como eu já falei, eu quero que pessoas intolerantes à lactose também comam desse bolo, e o meu filho é uma dessas pessoas. Vou usar também 1 colher de chá de essência de baunilha e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Eu já havia peneirado a farinha de trigo, então eu misturei aqui no bol a farinha de trigo e o achocolatado. Eu não coloquei o restante porque eu vou bater o ovo, o açúcar e a margarina e o leite para formar um creme, e depois eu vou incluir os ingredientes secos já aqui reservados. E só por último eu vou incluir o fermento e a essência de baunilha. Eu resolvi misturar logo a farinha com o achocolatado, e quando eu for misturar com o creme que eu vou formar com os ingredientes líquidos, já esteja mais ou menos incorporado, já não dê tanto trabalho. Já reservado a farinha e achocolatado, conforme eu misturei, eu vou bater os ovos, vou acrescentar aqui depois o açúcar e a margarina derretida. Por último, vou acrescentar o leite. Como vai fazer um barulhão aqui agora, você acompanha no ar como eu conversar com você durante o processo. Bom, já batido, eu prefiro colocar num bowl maior para ter mais liberdade
e mexer essa massa. Aqui o processo é simples, como qualquer bolo. Eu prefiro ir acrescentando o líquido à massa. Eu sei que algumas pessoas já preferem colocar os secos dentro do líquido, mas assim, desde que eu comecei a fazer bolo, 1900 bolinha, tem mais de 30 anos que eu faço bolo. E desde que eu comecei a fazer bolo, que eu sempre tive mais facilidade para desmanchar os gruminhos, quando eu vou colocando líquido no seco, porque eu vou molhando aos poucos e não deixo massa seca pelo meio. Eu prefiro, é mais fácil para mim. Aqui, como você pode observar, ficou um pouco de açúcar no fundo, é porque é açúcar mascavo. A receita original é com açúcar cristal, mas eu prefiro, já que eu estou lidando com chocolate, eu prefiro trabalhar com açúcar mascavo. Mas nada impede de você trabalhar com açúcar cristal. E não é todo o açúcar mascavo também que deixa esse resto no fundo, não. Foi o que eu comprei agora, porque há poucos dias, acabou um açúcar mascavo que eu usava e ele derretia totalmente. Aqui o processo, você sabe, como sempre, é ir mexendo até incorporar a massa, com o cuidado de não bater, porque eu sempre insisto nisso. Farinha de trigo, se você bater, depois que ela está aqui na massa, vai liberar o glúten, a massa vai ficar grudenta, vai ficar pesada, vai estragar a sua receita com certeza. Então evite ao máximo bater farinha de trigo. Algumas massas você acaba precisando bater ao menos um pouquinho, porque senão fica cheio de gruminho. Acontece até de eu colocar na batedeira, mas é assim, bem pouquinho mesmo, só para tirar os gruminhos e pronto. Terminando aqui, eu vou acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha. Acabei deixando minha colher de chá meio longe. Uma colher de chá de essência de baunilha. Essa massa é praticamente a mesma do cupcake. O que eu fiz? Eu dobrei a receita, porque o bolo no pote é maior que o cupcake. E finalizando, eu vou colocar uma colher de chá de fermento em pó. Esse fermento aqui, se você usar a tampinha, você tem exatamente a colher de chá. Eu estou usando a tampinha dele. Ok? Agora incorporo o fermento. Lembrando que quando eu comecei a bater a massa, eu liguei o meu forno, no mínimo, já que ia ficar um tempinho considerável, de forma que quando eu terminar de mexer toda a massa, ele já esteja lá pré-aquecido a 180 graus. E eu vou colocar numa forma redonda de 20 centímetros essa massa, forrada com papel vegetal. Eu já não gosto de usar, se passar untar com margarina e passar farinha de trigo, desde que eu aprendi a utilizar o papel vegetal. Aí, acho que foi o último, penúltimo bolo que eu fui fazer, eu havia acabado meu papel vegetal, então eu falei, tudo bem, untei, farinhei, colou uma parte do bolo lá que eu quase perdi a receita. Daí, então eu radicalizei, só no fundo também, não precisa colocar na beirada, porque você vai passar com jeitinho no final uma faca, de forma que solte a massa da forma sem danificar. Eu estou passando aqui bem na beirada, puxando, para que fique bem incorporadinho o fermento e não venhamos a ter uma surpresa desagradável. O bolo ele precisa crescer por igual. Aqui eu vou colocar na forma redonda, de 20 centímetros, e colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. Bolo assado. Agora desenformar com muito cuidado, porque ele está quente.
e tirar também com muito cuidado o papel manteiga e veja que perfeição que fica. Para que o vídeo não fique muito grande, os próximos passos eu vou trazer em outro vídeo para vocês a montagem do bolo no pote.